A relação entre a China e a África está passando por uma transformação, sabe? E uma transformação tão profunda que tem implicações para o mundo inteiro. É exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Como esse novo papel da China está, de fato, remodelando o lugar do continente africano no cenário global. Então, a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é esta: será que a China está mesmo redefinindo o lugar da África na política internacional? Vamos investigar isso a fundo. E para responder essa pergunta, a gente vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, vamos entender a transformação dessa relação. Depois, vamos ver como a cooperação foi muito além da infraestrutura. Aí a gente mergulha na dimensão estratégica, vê como a voz da África está sendo amplificada e, por fim, entende a complexidade de toda essa reconfiguração. Vamos começar pelo começo, então. A relação em transformação. O que antes era uma conversa muito focada em economia, hoje é algo bem diferente. É uma parceria estratégica e das mais completas. E olha, essa relação não nasceu ontem, não. A base dela já existe há décadas e foi construída principalmente através do FOCAC, o Fórum de Cooperação China-África. Pensa nele como a grande plataforma oficial que junta a China e 53 nações africanas para alinhar tudo: política, comércio, desenvolvimento. Agora, o pulo do gato está aqui, na mudança do que é essa cooperação. Se a gente compara o antes e o agora, o foco simplesmente saltou de cooperação econômica e infraestrutura para uma parceria que é estratégica e abrangente. Isso envolve modernização conjunta e, o que é crucial, um alinhamento em política e segurança globais. É uma mudança de qualidade, não só de quantidade. E essa citação ilustra perfeitamente o tamanho dessa mudança. Como diz o autor da análise, Juvenal Kikassa, estamos perante uma redefinição estrutural da posição de África no concerto das nações e que a China de fato está no epicentro dessa transformação. É uma frase forte, né? Mostra que não é pouca coisa. Ok, mas vamos ver como isso aparece na prática. Nosso segundo ponto, além da infraestrutura. Aqui a gente vai ver como essa parceria já está chegando em setores críticos do nosso dia a dia. Olha só, em 2024, por exemplo, a gente viu novos acordos com o Chad e o Senegal. E o foco: energia, água, tecnologia de comunicação e desenvolvimento verde. Ou seja, setores que são absolutamente essenciais para o futuro e para a sustentabilidade. Em Angola, a parceria também ficou mais profunda. Os acordos mais recentes se concentram no envio de equipes médicas chinesas e, mais importante, na criação de um plano de desenvolvimento econômico que é compartilhado. Isso é muito mais que comércio, gente. É sobre alinhar metas industriais e criar projetos juntos para turbinar a economia local. Outro exemplo que eu acho incrível é a revitalização da ferrovia Tazara, que liga a Zâmbia e a Tanzânia. O ponto central aqui não são só os trilhos, entende? É sobre construir uma economia regional interligada, é sobre criar uma rede de cooperação. E a escala desse projeto é simplesmente colossal. A gente está falando de um investimento de 1,4 bilhão de dólares, liderado por empresas chinesas. Para ter uma ideia do que isso significa, esse valor é maior que o orçamento anual de infraestrutura de muitos países da região. Isso mostra o nível de compromisso. Bom, agora a gente entra numa parte que talvez seja menos visível, mas que é extremamente importante dessa parceria: a dimensão estratégica. Vamos falar de segurança, governança e influência. A cooperação na área de segurança vem crescendo em etapas bem claras. Começa com exercícios militares conjuntos, depois avança para o treinamento de oficiais africanos em academias chinesas e, por fim, chega na promoção de modelos alternativos de governança. E esse último ponto é fundamental. A China está ativamente promovendo ideias de governança que são uma alternativa aos modelos ocidentais. A grande ênfase é em estabilidade e em prioridades nacionais, uma abordagem que, claro, tem encontrado bastante apoio entre algumas lideranças africanas. E tudo isso junto nos leva a um resultado geopolítico bem maior. É o nosso quarto ponto: uma voz global amplificada. Como essa parceria está, de fato, aumentando a influência da África no palco mundial? A voz da África está ganhando força de várias maneiras. Uma delas é pelo alinhamento com a visão chinesa de uma ordem mundial multipolar, ou seja, um mundo onde o poder não fica concentrado em uma ou duas superpotências, mas é mais distribuído. E tem também o aumento da influência em blocos como o BRICS e a capacidade de defender posições conjuntas sobre finanças globais. O resultado final de tudo isso é mais autonomia. E agora, para amarrar todas essas ideias, a gente chega na nossa última sessão: uma reconfiguração complexa. Porque essa é uma parceria que envolve autonomia e oportunidade, mas também envolve risco.
Essa citação de Samuel Dias Nunes, que comentou a análise, resume tudo de um jeito perfeito. Ele diz que a China atua como um catalisador para uma transformação mais ampla, na qual os governos africanos exercem escolhas, exploram oportunidades e assumem riscos. A palavra-chave para mim aqui é escolha. Por isso, é fundamental ter uma visão equilibrada. De um lado da balança, a gente tem oportunidades bem claras, um poder de negociação maior, um papel geopolítico mais central, mas do outro lado, existem riscos e críticas. A gente fala de potencial dependência econômica, preocupações com transparência e as assimetrias políticas. E é aqui que a gente chega na principal conclusão dessa análise toda. Este não é um processo de mão única, com a China ditando as regras. Muito pelo contrário. Os governos africanos são participantes ativos que estão fazendo escolhas e moldando essa reconfiguração tão complexa de acordo com os seus próprios interesses. Então, no fim das contas, com essa nova voz no palco mundial, a questão que fica não é mais se a África vai mudar o futuro. A verdadeira questão agora é como ela vai fazer isso.